Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, né? Fica aqui nosso abraço, nosso carinho, né? Para você que chegou, dê uma olhada, viu uma boa história, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje a gente está aqui para poder falar para vocês do Mega Encontro Chico Xavier, que aconteceu no último final de semana, 4 e 5 de outubro de 2025, né? Foi o 21º encontro, né? A gente já vai nesse encontro faz muito tempo, né? Quando a gente, é o encontro de jovens, né? Quando eu comecei, agora de jovens não tem mais nada, né? Mas mesmo assim eu vou, porque é muito bom a gente estar em contato com os jovens, né? E a gente queria aqui agradecer o pessoal do encontro, né? Que nos acolheu com um amor danado, todos os amigos, né? Vou usar aqui o nome da Lucimar Barbosa, organizadora do encontro, né? O nosso agradecimento vai para ela, né? E nós vamos pedir a ela que repasse esse agradecimento, um abraço caloroso para cada uma daquelas pessoas que esteve lá com a gente, né? Foi muito bom, né? A nossa turminha aqui de Araxá, a gente fez uma caravana, né? Fui eu, esposa, minhas duas cunhadas, um amigo, né? O presidente da Casa Espírita aqui, né? O Márcio, né? Com a esposa dele ali. E eu acho que eles gostaram muito, né? Foi maravilhoso o encontro, né? As palestras foram incríveis, o sítio da Lucimar é lindo, né? Então a gente meio que saiu da nossa realidade de correria, né? De despertador tocando, botando a gente para fora da cama, para a gente se correndo para o trabalho, né? E a gente entrou num mundo de paz, né? Onde todo mundo ali estava mais afim de ser feliz, de fazer o outro feliz, né? Todos solidários, né? Colaborativos, né? Foi tão bacana, né? Até eu com a minha veleira, né? Teve gente que parou, foi conversar comigo, eu achei isso maravilhoso, que a gente vai ficando velho, vai ficando invisível, né? As pessoas perdem o interesse em conversar com a gente, né? Mas é normal, né? Então a gente está afim mais de agradecer, viu, gente? Porque foi muito bacana, foi maravilhoso, né? E a gente vai aproveitar, né, esse vídeo de agradecimento para poder falar com vocês aqui uma cartinha que a gente recebeu no culto Evangelho do Lar, né, na segunda-feira. E eu não vou dizer o nome aqui do espírito, né? Ele fala que ele é o anjo da guarda de uma palestrante, né, que esteve no MEX, né, e dos irmãos também, né? É ele, a mãe e a avó, né? Os três estão do outro lado, né? Mas estão tomando conta de quem está aqui, né? E ele começa dizendo assim, ó: se algum de vocês, crianças, receber esta mensagem, né, fiquem sabendo, né, que sim, vocês têm um anjo da guarda que anda tentando estar sempre ao lado de vocês, procurando ajudá-los dentro das minhas parcas possibilidades, e que os ama mais do que tudo, e que adora o trabalho que faz de cuidar de vocês, um trabalho dos mais bem remunerados, pois do sucesso dele depende a felicidade do meu espírito eterno, uma perspectiva
que eu não tinha quando estava entre os vivos, já que no mundo material costuma-se dizer que cada um é cada um por si e o Elon Musk por todos, né? Para quem não conhece, o Elon Musk é um bilionário, né? Que foi assessor do presidente Donald Trump, né? E ele tem uma empresa, a Tesla, que ele fabrica carros, né? E também ele mexe com viagens espaciais, com foguetes, e está querendo colonizar Marte, né? Então, é o cara super inteligente, super capaz, que tem tanto poder, que o nosso amigo aqui que escreve, meio que comparou ele ao próprio Deus, né? Costuma-se dizer que aqui é cada um por si, o Elon Musk por todos, né? Afinal, ele é um cara tá na mídia o tempo todo, né? Bom, aí o amigo espiritual, ele começa a fazer algumas observações. Então ele fala assim: as contas não deixam os vivos em paz. O vivo vive para pagar conta, contas que não param de se multiplicar, porque as necessidades criadas pela sociedade materialista se multiplicam no mesmo ritmo. Afinal, quem não tem um filho que quer mais do que tudo aquele celular de última geração que todos os colegas da escola já têm? E para que a pobre criança não morra afogada na frustração material, o pai vende a própria alma para salvar a felicidade efêmera da criança, já que não vai demorar muito para lançar um novo celular ainda mais moderno que todos os colegas do filho também vão ter, o que exigirá que o pobre pai empenhe outras almas, né? Vai ter que vender mais almas, talvez da mãe, da avó, né? Para poder obtê-lo para o filho, obter o celular, né? Mais novo. Outra coisa que observo entre os vivos é que todo mundo hoje anda com o celular na mão. As relações foram precarizadas, a ponto do abraço, do toque, do aperto de mão, do sorriso ter sido substituído por um like. E quando rola um dislike, aí você exclui o cara que te deu o dislike do universo dos seus amigos virtuais. E tá tudo certo. Nada de ter de encarar o problema emocional, o que nos obrigaria a crescer emocionalmente. Sumir com o problema é bem melhor. Sabe, já é difícil me conectar com o meu guardado quando ele está ligado na realidade. Imaginem, né? Imaginem, então, quando ele está com o nariz mergulhado na tela do celular, vivendo um mundo virtual, alheio ao que se passa à sua volta, né? Então, é uma reclamação, e se a gente for pensar, é mesmo. A comunicação do espírito desencarnado com a gente é muito sutil, né? Ela vem através de uns toques, né? Vem na orelha, fala baixinho pra gente. Agora, se a gente sai do ar geral e vai para o mundo virtual, aí é que ele não acha a gente de jeito nenhum, né? Aí eu até repeti, porque foi muito bacana essa observação. Sabe, já é difícil me conectar com o meu guardado quando ele está ligado na realidade. E imagine, então, quando ele está com o nariz mergulhado na tela do celular, vivendo no mundo virtual, olha aí o que se passa à sua volta. Ó, ele fala um outro tema interessante. Tem se reclamado ultimamente muito da inutilidade das religiões, que se criou um Deus à imagem e semelhança do homem egoísta e vingativo, e que as religiões, diante da crueldade crescente do mundo, vão acabar mandando todo mundo para o inferno, e o mundo dos vivos passará a ser habitado pelo Papa e meia dúzia de gatos pingados. O que eu acho que vai ficar muito chato, né? Só o Papa e meia dúzia de gatos pingados vai ser chato, né? Então, isso foi falado lá no encontro também, né? Creio que esse problema não é de solução assim tão difícil. Se passássemos a cuidar uns dos outros como recomendou Cristo, né? O que disse o Cristo? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E não nos apavorasse a ideia de criar laços emocionais nesse cuidado com o outro, o que nos obrigaria a assumir responsabilidades indesejadas, né? Então ele está falando, cara, por que a gente não se relaciona com o outro?
não estende a mão para quem está precisando de ajuda. Porque a gente vai se sentir responsável por ele e a gente não quer essa responsabilidade para a gente, né? E ele fala assim, que esse tipo de comportamento, né, é o que acreditávamos firmemente que aconteceria quando estávamos encarnados. Então ele pensava desse jeito. Aí ele fala, bom, se a gente for mais caridoso, a vida seria mais leve, teria menos medo, e a caridade assim poderia fazer a redistribuição de riquezas que o mundo precisa, sem a necessidade de se reformular os modelos econômicos e de se criar uma inteligência artificial mais inteligente que o homem para dar solução ao problema da miséria, da guerra e da fome, o que seria o reconhecimento da nossa estupidez e falência moral, né? Cativos do egoísmo que somos, egoísmo que roubou nossa capacidade de achar a solução para esses problemas, uma verdadeira vergonha. Então ele fez uma reflexão muito interessante. Ele fala, cara, já que a gente não tem inteligência suficiente para acabar com a miséria, com a fome, com a guerra, só mesmo fazendo uma inteligência artificial que seja mais inteligente do que a gente, né? E isso não passa, em última análise, do nosso reconhecimento, né, de que nós falimos moralmente e que nós não temos a capacidade de vencer as nossas paixões, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade. Nós perdemos para elas, né? Aí ele fala assim, bom, vamos mudar de assunto, porque eu não quero deprimi-los. Então, esse espírito é muito divertido. Engraçado. Quando a gente pode se locomover de forma a ter uma visão ampla da vida, dos nossos guardados, e enxergar o quadro completo e não apenas uma parte, né? Porque daqui do nosso ponto de vista a gente só enxerga uma parte da história em que nós estamos inseridos, né? Assim, fica mais fácil de dar um conselho. Contudo, isso não se deve, né, ao fenômeno que depois da morte eu me tornei um sábio, mas porque passei a ter recursos que me possibilitam enxergar melhor, já que eu me mexo à velocidade do pensamento e posso estar ao mesmo tempo onde todos os meus guardados estão, observando-os. Interessante, né? Então, o que faz do espírito guardião, né, o que dá a capacidade para esse espírito de poder estar ao nosso lado, né, e poder nos guardar, se se quando nós desencarnarmos, nós vamos ser igual a ele, né? Ele tem tanto conhecimento quanto a gente. Aí ele explica, a velocidade, ele anda a velocidade do pensamento, então ele consegue transitar no nosso meio, ver a nossa vida, né? O espírito guardião, ele tem um conjunto de pessoas porque ele olha, né? Então, como ele é muito rápido, ele é desprendido, não tem matéria para impedi-lo de se mexer, ele observa a vida dos guardados, né? Ele tem como ter uma observação ampla, né, panorâmica, né? E quando a gente só observa ali um palmo na frente do nariz, né? E assim, ele tem como ter um julgamento mais correto a respeito do que está acontecendo, né? Bom, no início do trabalho de guardar os outros, achei esse poder incrível, né? Poder se locomover na velocidade do pensamento. Mas com o tempo percebi que os vivos são apenas muito lentos e enxergam mal, pois a comodidade e a preguiça costumam imobilizá-los. E a visão do coração está, a maior parte do tempo, offline, né? E que provavelmente eu deva ser também assim, lerdo e cegueta, em relação a espíritos mais evoluídos do que eu. Enfim, como dizia Einstein, tudo é relativo, né? Aí ele entra no tema do MEX, né? No último final de semana, o primeiro do mês de outubro de 2025, estive no microencontro Chico Xavier, MEX São Gotardo, para ouvir a palestra da minha guardada, né? Tá lá, o espírito foi lá. Junto comigo estava uma pequena multidão de espíritos sedentos por conhecimento. Afinal de contas, a minha guardada é uma porta-voz da luz, né? Onde eu moro? Sim, eu moro na colônia das Margaridas, que atende os recém-desencarnados que partem do Triângulo Mineiro, em uma casa de 2 pavimentos, com um pequeno jardim, que eu tento manter sempre bem cuidado, junto com a minha mãe e com a minha avó, né? Legal. Nosso lar, né? Não plagiando o livro do Chico Xavier, claro, né?
Chico Xavier é o médium espírita que escreveu o livro Nosso Lar, né? Que fala da vida nas colônias, né? A vida dos espíritos desencarnados. Aí o nosso amigo que está transmitindo a mensagem, ele fala o nosso lar, né? Que é o lar dele. É acolhedor, as pessoas estão cheias de boa vontade e é abraço para todo lado e a toda hora, bem diferente do mundo dos encarnados, em que está faltando abraço e boa vontade. E quando a gente vê um encontro fraterno, nosso coração dá um pulo de felicidade, pois isso demonstra que este estado de alma que vivemos na colônia também é possível no plano material. O MEX, né, o Microencontro Chico Xavier, é um ótimo exemplo disso. Quando recebemos o convite da Lucimar Barbosa para ir ao evento, ficamos muito felizes, né? Ela vira e mexe, né? Está aqui na colônia passeando pelos jardins. Entre parênteses, né, o espírito dela em desdobramento, né? Quando ela dorme, deita na cama dela de noite, os laços do espírito com o corpo se afrouxam e o espírito vai dar umas voltinhas, né? Então a Lucimar Barbosa, né, organizadora do MEX, ela costuma de vez em quando passear na colônia das Margaridas, né? Aí o nosso amigo continua, né? O legal desse último evento foi que fomos chamados para participar da elaboração do livro comemorativo do MEX 21, né? Saímos da nossa casa e fomos ter na colônia a Casa do Escritor, estacionada em cima de São Gotardo, onde inúmeros irmãos aguardavam. Para quem conhece da história da Casa do Escritor, sabe que ela é uma colônia móvel, né? Hoje os escritores, né, os médios escritores, né, as pessoas envolvidas com a produção de literatura espírita, elas se encontram, né, em espírito, né, para poder trabalhar. Aí ele fala, né, houve uma divisão em equipes e cada equipe trabalhou um texto que está presente no livro. Ficamos com a segunda história, o Ateu, né, escritas por encarnados como os guardados, né, desse espírito e pelos desencarnados como o próprio espírito está mandando enviando a mensagem à mãe e à avó dele, né. Foi um encontro, né, entre parênteses, na colônia Casa do Escritor, antes do encontro, entre parênteses, do MEX, né, o que potencializou a alegria que sentimos. O texto tem a ver com a fala do Haroldo Dias, né, famoso palestrante espírita, que meio que fez um apelo para que as casas espíritas abram suas portas para os jovens, pois senão o espiritismo no país vai durar mais uns 40 anos, o tempo necessário para que o atual sexagenário espírita, né, quer dizer, ele está dizendo aqui que a maioria dos frequentadores da casa espírita, aqueles que tocam a casa, né, estão aí na casa dos 60 anos, né? E ele fala também, vamos considerar aqueles que têm boa saúde, né? Porque o Haroldo previu 40 anos a mais, quer dizer, o cara já está com 60, mas 40 e chegar aos 100 anos, né? Seria a previsão aqui desse espírito. Que a gente encontra na casa, desencarne, né? Então ele fala, antes, 40 anos, essa turma aí dos 60, provavelmente vai a maioria ter tudo desencarnado, e as casas vão fechar, porque não vai ter ninguém para poder continuar o trabalho, né? Aí ele fala assim, quando vimos os jovens da mocidade de Uberlândia cantando no MEX, né, dizendo que na casa deles há um trabalho voltado para a renovação, ficamos tocados e esperançosos, o que fez do MEX um momento especial para nós. Temos uma profunda admiração, né, pelo trabalho do Haroldo, né, mas esperamos que a previsão dele não se concretize, apesar de sabermos que o Espiritismo, assim como foi falado no MEX, né, não é para ser uma nova religião, né? Religiões tem 1000, né? Então o Espiritismo não é mais uma, né? Mas qual que é a ideia do Espiritismo? É fazer com que as outras religiões, né, e também os ateus e simpatizantes tomem o conhecimento das verdades do Espírito eterno, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da presença da divindade dentro de nós, que nos fala através da consciência e que nos consola e acolhe através do nosso semelhante, pois a divindade também está nele, né? A gente viu uma palestra da Michele, lá do Instituto do Amor da Pratinha, ela falando de uma bem-aventurança, né? Que bem-aventurados
são, ele fala, as pessoas bem-aventuradas, né? Uma das bem-aventuranças, né, vai levar a pessoa, né, de que fala bem-aventurança a enxergar Deus, né? Aí ela deu uma explicação tão bonita, né, que me deixou tocado. Então, para você aí, Michele, para você, Júlio de Carvalho, né, e a turma do Instituto do Amor, fica aqui a nossa gratidão, né, por vocês trazerem luz, né? A gente gosta muito de ir no Instituto do Amor, né? E eu fico maravilhado de ver o trabalho do Júlio lá, né? Estou ficando velhinho, estou querendo, daqui uns dias, o asilo lá no Instituto vai estar pronto, né? E a gente está de olho, né, numa vaga. Só que o Júlio já falou que vai ter que ter um Enem, né? Tanta gente querendo, né, para poder entrar, né? Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio, né? Bom, voltando ao texto, né? Somos médios de Jesus toda vez que procuramos ajudar. E ajudar não dói e faz um bem danado para a nossa alma, né? Bacana, né? Bom, aí o nosso amigo ele começa a falar do antes do encontro, né? E fala o seguinte: uma vez organizada a nossa caravana para o dia do evento, né, rumamos para São Gotardo. E à medida que nos aproximávamos da região, outras caravanas se juntavam à nossa, né? E quando chegamos, havia um sem número delas em volta da cidade, inclusive algumas que vieram de outras esferas, assim como os arcturianos de pele azul. Bom, tem muita gente que não acredita, né, os arcturianos, em outros espíritos de outras esferas, né? Mas a gente sabe, né, que esses caras estão aí faz muito tempo, né, nos ajudando. Por quê? Porque eles estão aí? Por causa que a lei do amor assim o exige, né? É aquele que sabe mais, né, procura ajudar o que sabe menos, é a caridade em ação. Então, por que não espíritos de irmãos mais velhos não estarem aqui na luta conosco para poder diminuir a nossa dor e elevá-los moralmente, né? Bom, depois de alguma espera, finalmente a minha guardada, né, apareceu e começou a falar. E quando ela abriu a boca, luz saiu da boca dela e flores começaram a aparecer dentro do salão, e o salão terminou virando um jardim. Pena que os encarnados presentes na palestra não tinham como enxergar as flores de luz dos mais diversos matizes e nem sentir o perfume exalado por elas, pois, se isso fosse possível, talvez se sentissem tão extasiados quanto nós. Fim da palestra, conseguimos a atenção da minha guardada, que pediu, através de uma mensagem pelo WhatsApp, enviada para uma amiga querida encarnada que estava a nosso serviço no MEX, a Luísa Helena Alves, né, minha esposa, né, que, caso aparecesse alguma mensagem da espiritualidade para ela, que ela estaria pronta para receber, né? Por quê? Né? Porque ela está... Por quê? Né? A última frase justifica, né? Na hora que ela dá o aval dela, né, a permissão dela para que a espiritualidade se manifeste, é meio como está escrito em Mateus 7, né, versículos 7 a 8, né? Peçam, e será dado a vocês. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Bela carta, né? Para fechar com chave de ouro o MEX, né? Eu vou aproveitar e colocar também o livro, né? Nessa mensagem, o livro do MEX, ele vai estar lá no Facebook, tá? No Espiritualidade e Boas Histórias do Facebook. Quem quiser baixar o livro, né, está lá gratuitamente em PDF, em arquivos, né? Porque fica um trabalho muito lindo, né? E tanto é que, né, a espiritualidade deu abertura para a manifestação dos espíritos que estiveram lá, que, segundo a carta do nosso amigo, foram os milhares, né?
Foi tanta gente que, no final, a cidade de São Gotardo estava cercada, né? Tem gente que me pergunta, mas como é que pode ser uma coisa dessas? Como caberiam milhares de espíritos num lugar onde cabe meia dúzia de encarnados? Gente, é outra dimensão, né? Eu estava aqui acabando de assistir um capítulo de uma série que eu gosto muito, né? O Pacificador, né? E o Pacificador, ele conta uma história, né? Nessa temporada, o Pacificador acha uma porta, né? Que se abre e dentro dessa porta existem mais 99 outras portas, cada uma abre para uma dimensão, né? E dentro, você passa para aquela porta e entra no mundo novo, né? É curioso isso, né? Pois hoje se fala muito no multiverso, né? Hoje se estuda isso, né? Mas tem outras coisas, né? Que a gente tem estudado hoje, né? A física vai evoluindo, né? E os cientistas vão descobrindo coisas, né? E eu estava lendo, né? Eu estava até inclusive ouvindo o Geraldinho, amigo do Chico Xavier, falando, né? Olha, o Chico falava que lá para 2050, né? Provavelmente os espíritos desencarnados vão poder falar pela televisão, né? Ou pelo celular, né? Aí vai acabar o serviço dos médiuns, né? Todo mundo vai poder falar com os seus parentes e pessoas queridas que estão do outro lado da vida via eletrônica. Olha, e a Ivone Pereira também já havia falado isso num livro dela. Então nós estamos chegando perto dessa época, né? O que vai ser bastante curioso, né? Vai ser uma coisa, disse o Geraldinho, que ele ouviu do Chico, que no início o pessoal vai ficar assim, né, meio espantado, mas depois vai virar uma coisa normal, né? A gente pensando que a humanidade está melhorando, apesar dessa crise que a gente está passando, de incredulidade, né, de falta de fé na vida, né? Isso aí vai passar, né? Que eu digo o Max, né, que me encheu de alegria e satisfação. É um final de semana maravilhoso, que eu só posso agradecer a Lucimar Barbosa e a turma dela do fundo do coração. Obrigado, Lucimar. Quanto à palestrante da mensagem, né, a gente conversou com ela hoje, que esteve lá, realmente, quando ela abre a boca, luz sai da boca dela, né? E segundo a mensagem, surgem flores que transformaram o salão da palestra lá no jardim, né? Maravilhoso, né? Então, a nossa amiga palestrante aí, que a gente tanto admira, fica aqui o nosso abraço, o nosso desejo de muita paz e muita saúde. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.